Questão 57, Enem 2019, prova branca, Ciências Humanas. Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, afinal de contas, não sei qual é o horário que você está vendo aqui a minha live, ou melhor dizendo, a minha gravação, e vamos dar sequência ao nosso trabalho de correção da prova de Ciências Humanas do Enem, na disciplina de História. Sempre lembrando, se tiver alguma questão que tu não te sinta contemplado, manda aí nos comentários que a gente tenta resolver. Se eu não souber, claro que eu vou procurar a ajuda de algum colega meu e trago aqui para vocês junto também. Certo, pessoal? Então vamos, sem mais delongas, para a página, para a questão 57. Deixa eu tirar o zoom aqui. Apareceu. Questão 57, vamos ler junto ali. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas às câmaras de deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Bom, pessoal, o cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Vamos retomar aqui algumas coisinhas rápidas. Gente, período regencial, tá? É o período que vai entre a abdicação do Dom Pedro I e o golpe da maioridade lá em 1840, para que Dom Pedro II pudesse assumir o Brasil com 15 anos. E durante esse contexto, onde os regentes vão governar o Brasil em nome de Dom Pedro II, porque até então não tinha a maioridade civil, vamos dizer assim, da época, houve aqui no Brasil uma série de revoltas, a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada e a Guerra dos Farrapos, que foi a que mais durou, a mais sangrenta, foi uma batalha bastante penosa para o Império Brasileiro, mas que foi uma batalha de característica elitista. Eu não vou me aprofundar muito na Guerra dos Farrapos em si, porque a questão 59 vai falar um pouquinho dela também, embora o Enem a gente saiba que é uma prova de âmbito nacional, algumas revoltas regionais na última prova se destacaram a sair, entre elas a Guerra dos Farrapos. Mas voltando aqui à questão 57. Então, nesse contexto de incerteza política que o Brasil tinha, né, porque sai o Dom Pedro I, e o Brasil vai ter esse gap de imperadores aí, essa brecha, onde várias correntes políticas vão surgir, desde aqueles que defendem o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, até aqueles que vão defender a República, né? Porque tendo em vista que todos os países da América Latina que se tornaram independentes à mesma época do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, todos esses nossos vizinhos aqui, se tornaram repúblicas com eleições e assim por diante. O único que se tornou um império e governado por um imperador foi o Brasil. Então, também isso vai ser reflexo aqui no nosso país. Então, vamos para a letra A ali. Ó. Vamos ler de novo o enunciado da questão. O cenário descrito revela a seguinte característica da política do período regencial. Né? Letra A. Instalação do regime parlamentar. Não, em nenhum momento isso fala ali no texto. E se falasse, vamos lembrar o seguinte, pessoal, o parlamentarismo às avessas, ele é instituído em 1824 com a nossa Constituição. Né? Por que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas? Porque qual é o parlamentarismo usual? É o inglês, usual, padrão, vamos dizer assim, onde o rei ou a rainha tem peso político muito pouco,
né, ficam só abanando para a população, enquanto quem governa são os primeiros ministros, os deputados, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e esses caras são eleitos pelo povo. No parlamentarismo às avessas, que é o que teria no Brasil dessa época, a partir da Constituição o que pregava a Constituição de 1824, dizia o seguinte: o imperador, cabia ao imperador escolher os deputados, os ministros para ajudar a governar o Brasil, e no caso quem abanava aí era o povo. Então por isso que ele é às avessas, partindo do pressuposto do que é o padrão de parlamentarismo, que era o inglês da época. Então a letra A não é, tá fora. Letra B, realização de consultas populares. Pessoal, todas as revoltas, né, ou 99% das revoltas desse país, nesse contexto de período regencial, nenhuma delas é de caráter popular. Todas elas são de caráter elitista. Só uma ressalva, quando eu falo nenhuma aqui, a gente não pode generalizar. Eu acho que até acabo caindo no erro da generalização. Mas vamos falar assim, ó, que a grande maioria, 90 e tantos % delas, de conhecimento histórico, não tinha uma alcunha popular, e sim uma alcunha elitista. Logo, a letra B está fora. C. Indefinição das bases institucionais. É bem o que o texto está falando e vai ao encontro daquilo que eu tinha dito para vocês na introdução aqui dessa questão, né? Falando que nesse período entre que o Brasil não tem um imperador, não tem um cara que comande, centralize o poder, várias frentes de pensamento político acabam aflorando aí, que é como que está no texto, tá? Então, muito provavelmente a letra C é a correta. Deixamos ela em modo stand-by, né? Mas a letra A e a letra B a gente já deveria ter riscado. A letra D diz assim: limitação das instâncias legislativas. O texto está dizendo justamente o contrário, né? Amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados. Então, justamente ao contrário, o legislativo são os deputados, né? Então, está totalmente ao contrário que diz o texto, por exemplo. E radicalização das disputas eleitorais. Esse aqui não fala em nenhum momento, né? Nem eu falei e nem tampouco no texto diz. Então, com certeza é a letra C de campeão. Certo, pessoal? Resolvida a questão 57. Lembrando que em breve, agora no mês de julho, farei 2 lives, onde uma delas vai falar sobre o surgimento do neofascismo no Brasil e a outra vai trabalhar a questão da intolerância religiosa no nosso país. Mas aí eu vou avisando ao longo do tempo para vocês irem se programando. Certo, pessoal? No mais, era isso. Deixa eu fechar aqui. Opa, olha eu apanhando para o OBS Studio. Então, é isso. Eu vou deixar por aqui com o meu OBS do jeito que está mesmo. Como vocês percebem, eu ainda não lidei com a tecnologia, então nem vou pedir para vocês curtir link e tal. Quando eu aprender a fazer essa curtição de link, vamos dizer assim, aí eu digo para vocês, ó, ó, melhorou agora, esse vermelho ficou forte, mas enfim. Como tá dizendo, quando eu aprender a mexer com os programas direitinho, eu boto o link, tarará, eu vou fazer um negócio. Mas por enquanto, para ajudar, já está servindo, tá? Um abraço então, até a próxima, tchauzinho!